Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É uma honra estar aqui nesta oportunidade para mais uma vez falarmos sobre a palavra de Deus. E a pergunta que fica nesta oportunidade é: como estava a nação de Israel? Poderíamos chamar todos os israelitas de ovelhas? Quem são os pastores que cuidavam dos israelitas? Será que os governantes eram como pastores? Ou os profetas? E como estão os nossos pastores hoje em relação ao rebanho? Estas e outras perguntas responderemos nesta lição. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, convidamos você a deixar aí um joinha, a se inscrever, para que o YouTube possa lhe avisar todas as vezes que a gente publicar um vídeo. Hoje nós estamos na lição de número 8, que é o bom pastor e os pastores infiéis. Nosso texto áureo vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha que interessante. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Verdade prática. As Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Não temos dúvida de que Deus é o nosso grande pastor. Mas Ele também concede ao seu povo homens chamados para serem bons para o rebanho. E ele tem o poder de remover aqueles que são maus. A nossa leitura bíblica se encontra em Ezequiel, capítulo 34, do 1 ao 12. Da lição 1 até a lição 7, nós trabalhamos com Ezequiel do capítulo 1 até o capítulo 18, que foi o que nós trabalhamos na aula passada. Aí interrompemos ali uma parte que vai até o 24, na verdade. 18 foi o texto usado, mas vai até o 24. Do 24 ele tem esse espaço de 10 capítulos praticamente, que fica aí um espaço que foi tratado, que é onde Ezequiel trata com as nações vizinhas. Isso não está sendo estudado pelo comentarista nesta lição. Por isso que nós estamos agora indo na lição 8 para o capítulo 34 de Ezequiel. E nesse capítulo 34, o texto ele é muito forte. Por quê? Ele começa falando que os pastores de Israel estão apacentando a si mesmo. Eles estão comendo a gordura, a lã, degolando o cevado e apacentando, mas não apacenta as ovelhas. Não está indo atrás daquelas que estão fracas, doentes, e não estão curando, mas está agindo com muita dureza e estão espalhando, As ovelhas estão se espalhando por não haver pastor que cuidem bem. Então as ovelhas estão desgarradas. E aí entra o Senhor dizendo, através de Ezequiel, dizendo assim, vivo eu, verso 8, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo,
por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo. Aí vem uma palavra contra os pastores. Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Levarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Então, Deus está dizendo que vai trazer de volta todas as ovelhas que estão espalhadas. Mas o texto ele é muito forte no quesito pastores. E nós vamos entender hoje um pouquinho dessa lição. Dentro da nossa introdução, o comentarista vai deixar claro para nós que Ezequiel, no capítulo 34, ele enfoca 4 pontos sobre a figura do pastor. Então, os pastores infiéis, Deus como o futuro pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como pastor de Deus. Então, isto que nós vamos estudar nesta lição de hoje, tá? A lição de hoje vai restringir apenas sobre os pastores infiéis e o bom pastor. Nosso primeiro tópico vai tratar sobre o rebanho. É importante que a gente entenda o que é um rebanho. Então, para que fique claro para nós, né, o Salmo 23, ele é o salmo, digamos, principal dessa lição. Se nós pegarmos lá o Salmo 23, nós vamos entender claramente como é que é isto. Olha o Salmo 23, como que o salmista coloca para nós a questão do pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então o salmista no Salmo 23 dá para nós claramente aqui quem é o bom pastor. Isso fica claro para nós. Então o pastor é exatamente isto que está dizendo aqui. Mas vamos entender aqui um pouquinho mais para que a gente possa entender quem são as ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro, ok? O cordeiro é o carneiro de um ano. Então, das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. Está lá em João 2,14, que lá vai dizer assim, João 2,14 vai dizer assim, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Nesse texto em particular, está realmente falando de ovelha, não é metafórico e nem simbólico. Então isso é importante. Mas a ovelha é um animal dócil, né? Que era o símbolo de sacrifício. O próprio Jesus vai ser comparado como uma ovelha. Lá em Isaías vai estar falando sobre isso, Isaías 53:7, vai dizer assim, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então o próprio Jesus, ele é comparado também como um cordeiro ou como a ovelha. Então isso é importante a gente entender.
E a natureza da ovelha em relação ao ser humano, o comentarista vai deixar claro aqui para nós, vai resultar aí diversas figuras que vai ilustrar esse relacionamento entre Deus e o seu povo. Então o salmo que nós lemos deixa bem claro isto. Lá no Salmo 100, verso 13, assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, Deus chama o seu povo de ovelha. Vamos ver que na questão da natureza, o que o comentarista traz para nós? Diz que a ovelha são animais indefesos, medrosos, se assustam facilmente, dispersam rapidamente. Diz que se uma ovelha ficar de costa, cair, ficar com as pernas para cima, ela não consegue se levantar, tá? Então, e ela pode morrer depressa, e tornar-se aí uma presa fácil dos predadores. Somente o pastor pode socorrê-la, Então é necessário uma supervisão diária. O pastor, juntamente com seu cajado, constantemente tem que estar ali olhando e cuidando, dia e noite das suas ovelhas. Então o rebanho precisa de cuidado por causa dos predadores, Isso vai deixar claro para nós. E de outros infortúnios que vão aparecer aí, Insetos, parasitas, ele vai ter que colocar uma creolina, vai ter que consertar alguma pata quebrada, mas ele vai estar ali próximo da ovelha. Então o pastor, ele tem cheiro de ovelha. O rebanho, o povo de Israel, o comentarista diz aqui, o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Então, tanto a igreja quanto o povo de Israel são chamados de ovelha, tá? Então, nós temos aqui, além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel, Isso é importante a gente entender. Por quê? Para que a gente possa entender esse relacionamento entre pastor e ovelha. Então lá no Isaías 40:11 diz assim, Isaías 40:11, como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, os que amamentam, ele as guiará mansamente. Então essa é a função de um pastor, Tá deixando claro aqui para nós quem é o pastor. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento, O próprio Jesus vai falar lá em Mateus 26:31. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O que ele está querendo dizer? Ele está chamando todas as pessoas que seguem a ele de ovelhas, Então isso é importante a gente entender aí. Então, tanto Israel foi várias vezes chamado de ovelha, de ovelha, e era vista ovelha sem pastor, porque nós temos que entender que o povo ele está sendo cativo, está lá cativo em Babilônia, e não tem ninguém que os guie, que os conduza, apenas os profetas que estão lá falando com eles diante de Deus. Os pastores, nós temos aqui a palavra pastores, e aí no contexto de Ezequiel, como de Jeremias, bem como no de Jeremias, se refere aos governantes. Então, na época dos governantes, se juntava muito a questão religiosa da questão política, Estava muito intrínseca, estava ligada. Hoje, nós vivemos num país laico, onde não pode se misturar política com religião. Embora a gente, vive aí alguma mistura, acaba acontecendo, mas não deveria acontecer, tá? Então isso vale para a igreja,
o quesito aí também de pastores, né, no Novo Testamento. Então nós temos aqui, porque o sistema, como a gente fala que era intrínseco, porque o sistema judaico ele era teocrático, né? Para tudo eles buscavam a direção de Deus. O rei normalmente era escolhido por Deus e ele tinha um direcionamento de Deus e ele buscava os profetas para falar com Deus. Então é importante a gente entender isto, ok? Mas hoje nós vivemos um país laico, né? Então essa diferença é importante. Mas a gente, como eu já havia dito, sempre vai acontecer essas coisas aí, essas misturas, né? Então isso é um problema. E outra coisa é que sempre vai ter críticas também, né? Para denegrir a imagem de alguns pastores, né? Então quando se envolve aí com política. Então resumindo aí esse tópico, o rebanho nas escrituras pode ser identificado como o povo de Israel e também a igreja. Então nós vimos aí essa questão. O nosso segundo tópico fala sobre os pastores infiéis, né? Então o profeta Ezequiel compara aí os líderes de Israel a pastores, né? Então posso dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel ele realmente tem essa linguagem pastoril. Primeiro tópico nosso diz assim, o pastor de ovelha, né? Qual era a função do pastor? Ora, o Salmo 23 vai deixar claro, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará guiar. Então, o que ele está querendo dizer? Que o verdadeiro pastor, ele cuida, ele alimenta, ele protege. E isso tem a ver com o líder da nação. Um rei, que era na verdade um pastor, ele deveria cuidar do povo dessa maneira. Aliás, qualquer governante deve cuidar do povo dessa forma, se preocupar com o povo, né? Mas muitos líderes de Israel, muitos reis, né, não fizeram isso com muita perícia, com muita responsabilidade, tá? Como Davi fez. Davi foi um grande rei, né? Se a gente observar, diz assim, ó, assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. O que ele está dizendo? Sobre Davi. Davi foi um grande rei, Salomão também foi um grande rei. Então nós temos lá a parábola da ovelha perdida, lá em Lucas 15, do 4 ao 6, que pode ilustrar exatamente a função de um pastor, né? Uma ovelha está perdida, ele deixa um grupo de ovelhas no aprisco e sai à procura da ovelha. Essa é a função de um pastor, tá? Então Moisés e Davi foram realmente pastores de ovelhas nesse sentido, né? Estrito da palavra. Mas esses líderes de Israel, né, contemporâneos de Ezequiel, perderam totalmente essa função de serem verdadeiros pastores. O que os governantes faziam, né? O que eles faziam? Eles apacentavam a si mesmo, né? Então, Ezequiel, lá nos versos 2 e 3, ele vai dizer o que eles faziam. Olha, o verso 2 e 3 da leitura vai dizer assim, ó: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais de cevada, mas não apacentais as ovelhas. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Claramente ele está dizendo para nós aqui sobre a postura desses pastores, né? Sobre essa infidelidade desses pastores, ok? Então, a função era realmente cuidar, proteger, mas não estavam fazendo isso. Então, eles estavam cuidando de si próprio, se preocupando apenas com eles, com seus familiares, e não estavam, né, cuidando realmente do povo. Então essa era aí uma denúncia contra as autoridades civis, né, religiosas de Jerusalém,
que estava empregando seus benefícios em prol do seu próprio sustento. Nada diferente do que a gente vê hoje com alguns pastores de algumas igrejas, né? Se enriquecendo a si mesmo, se preocupando com o seu clã, com a sua família e não se preocupando com a igreja de Deus, ok? O que os governantes não faziam? Principalmente não cuidavam das ovelhas, né? As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, precisavam de cuidado, mas eles não cuidavam. Então ele diz lá no versos 4 e 8 da leitura bíblica, né? A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desarraigada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, essa linguagem metafórica aí deixa claro, revela realmente a miséria lá da população de Jerusalém. Estavam totalmente perdidos, num outro país, escravos, e mesmo aqueles que estavam em Jerusalém também estavam totalmente perdidos, né? Então nós precisamos orar pela nossa nação, orar pela igreja, para que Deus continue dando pastores para a igreja, homens fiéis, verdadeiros, que realmente cuidem do rebanho. O versos 5 e 6, Ezequiel vai dirigir os oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito aos filhos de Israel, até mesmo os dispersos, né? Então vai falar sobre a volta do povo de Israel. E aí nós temos aí uma realidade, né, que começou em 1948, quando Israel passou a ter novamente o seu país, e aí de todas as partes do mundo começou a vir judeu para Jerusalém, e esse processo ainda vai continuar por muito tempo, até que volte uma grande parte dos judeus à sua terra natal. Podemos chamar aí a diáspora, né? Então, o profeta, ele recebe essa notícia aí, né? E não sabemos exatamente o que aconteceu, né? Mas dá a entender que foi mais ou menos por volta de 8 de janeiro de 585, né? Porque o texto vai dizer assim, no ano do 10º mês, ao 5 do mês. Então dá a ideia de que seja lá por volta de 8 de janeiro de 585 a.C., que ele falou essa profecia. Então a atuação dos profetas infiéis, qual é o resumo desse tópico? A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão. Então quando os pastores deixam de cuidar do rebanho, as ovelhas ficam totalmente dispersas. Terceiro tópico nosso, sobre o bom pastor, né? Então o próprio Deus, ele toma aí as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor de rebanho, né? Então nós vamos ver lá no verso 10 e 12, né? Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas, agora Deus é que vai visitar, né? Esses maus pastores, Deus é que vai castigá-lo, o profeta Jeremias vai falar sobre isso. E ele promete, né, em toda parte do mundo buscar as suas ovelhas, né? E ele diz aqui que vos darei pastores segundo o meu coração. Olha que interessante aqui. Isso é escatologia, né? Isso é futuro. Então isso deixa claro para nós que essa promessa, ela não se referia apenas ao Messias, né? O profeta está dizendo aqui sobre governantes aí, né, segundo os ideais de Davi. Então a promessa aí é para um futuro, provavelmente durante o milênio. Então nós temos aqui o livro de Ezequiel, ele é realmente bem escatológico e com profecias realmente para o futuro. Segundo tópico, Jesus, o bom pastor, né? O próprio Jesus vai dizer assim, olha, já em João 10, 11 a 14, vai dizer assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Deixa claro, então nosso Jesus, ele realmente deu a sua vida pelas ovelhas. 1 de Pedro 5, versículo 4, vai dizer assim, olha, e quando aparece o sumo pastor, alcançareis a corruptível coroa de glória. Então Jesus,
ele realmente foi o nosso sumo pastor, né? Então, aí o comentarista vai dizer que assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo, que já comentei, né, sobre isso, sobre esse trabalho desde 1948, quando a nação de Israel conquistou o seu espaço onde ela está hoje, começou a ser trazida pessoas de todas as partes do mundo para Israel. Então, isso realmente está acontecendo e vai continuar acontecendo. Deus vai congregar lá todos eles, ok? No seu rebanho, né? Todas as profecias aí do Antigo Testamento convergem aí para o Messias. E nós temos aqui o pastor cristão, né? E o pastor cristão, nós já até comentamos, mas é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas suas ovelhas, né? Davi enfrentou um urso, Davi enfrentou um leão, tudo por quê? Porque ele não queria que esses animais destruíssem as suas ovelhas. Então ele agiu como um pastor. E Jesus, o próprio Jesus, ele vai dizer que ele é esse grande pastor, né? Ele concedeu aí, ele deu a sua vida por nós. E ele promete dar aí pastores para cuidar da igreja, né? Então o Senhor Jesus concedeu pastores de igreja. A carta aos Efésios diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então quem dá os pastores à igreja é o próprio Jesus, né? Mas como lá na época de Ezequiel, nos nossos dias, temos também muitos pastores faltosos, muitos pastores somente sugando, né? Comendo a lã, degolando a ovelha, se enriquecendo. Então, esses pastores também terá o seu pagamento da parte de Deus, né? Então, Deus, ele sabe cuidar do seu rebanho e ele vai fazer o melhor. Então, vamos orar pelos nossos pastores, por aqueles que estão aí na frente dos trabalhos. Resumindo aqui o tópico, Jesus, ele é o bom pastor e o verdadeiro modelo de pastor. E concluindo a nossa lição, eu quero ler na íntegra o que o comentarista colocou aqui, né? O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos ao das ovelhas, né? Então, assim como as ovelhas dão as suas marradas umas na outras, né? Assim também existe entre os irmãos, né? Alguns dando as suas marradas, né? Então, isso não agrada de forma nenhuma, nem ao pastor que está cuidando literalmente de ovelhas, e nem tampouco metaforicamente vai agradar a Deus aquilo que um irmão faz contra o outro. Então, é importante o relacionamento ainda entre os irmãos. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Chegamos ao fim, que Deus te abençoe e que você fique na paz do Senhor.